Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação no Rio descobre um esquema milionário de desvio de dinheiro de clientes do Banco do Brasil. No Acre, fios desencapados provocam 3 mortes na capital por descarga elétrica. Manhã violenta no trânsito da Grande São Paulo. Em pelo menos 12 acidentes, 8 pessoas ficaram feridas. E ainda, começa o Festival Recife do Teatro Nacional. São 31 apresentações de graça nos teatros e ruas da cidade. Quinta-feira, 21 de novembro, agora, no Brasil TV. A gente começa falando da operação da Delegacia de Roubos e Furtos e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra fraudes no Banco do Brasil. De acordo com as investigações, funcionários do banco participavam do esquema e o prejuízo é de 40 milhões de reais. Os agentes surpreenderam alguns alvos ainda dormindo. Esse casal estava na cama quando os policiais chegaram. Nesse outro endereço foram apreendidos alguns equipamentos eletrônicos. Seus bens estão sendo apreendidos, arrecadados e vão ser encaminhados à cidade da polícia, tá? Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e promotores do GAECO do Ministério Público estiveram em endereços na capital, São Gonçalo e em Magé para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, os suspeitos pertencem a uma quadrilha que aplicou golpes no Banco do Brasil, causando prejuízo de cerca de 40 milhões de reais. Os promotores afirmam que o esquema contava com a participação de funcionários e de terceirizados que ajudavam nas fraudes. Segundo a polícia, a quadrilha instalava equipamentos clandestinos no sistema de algumas agências e, com isso, tinha acesso a dados sigilosos de alguns clientes e conseguia fazer transferências fraudulentas. A quadrilha era dividida em núcleos. Os aliciadores recrutavam funcionários e terceirizados para ter acesso a senhas funcionais. Os aliciados eram os funcionários ou terceirizados que passavam essas senhas em troca de dinheiro. Os instaladores colocavam os dispositivos nos sistemas. Os operadores financeiros movimentavam o dinheiro desviado. E os líderes planejavam o esquema e davam as ordens. A polícia identificou que os criminosos instalavam os equipamentos em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro. E também em Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias. Nessa agência, no Pontal, na zona oeste do Rio, 2 homens chegam por volta das 9 horas da noite do dia 5 de março desse ano para instalar o dispositivo eletrônico na agência. Sem se importar com as câmeras, um dos suspeitos usa até uma mesa para ajudar a colocar o aparelho no teto, enquanto o outro homem, segundo a polícia, finge que está usando um dos caixas. Esse outro flagrante é numa agência de Tanguá, na região metropolitana. Aqui, o suspeito usa uma escada para colocar o dispositivo fraudador. Essa câmera de segurança mostra Ayrton Batista Alves Filho apontado pela polícia como um dos aliciadores, usando um dos caixas eletrônicos de uma agência. Ele se aproxima do segurança do banco e pede que ele chame o gerente da unidade. O gerente vai até Ayrton, fala com ele e depois volta. Segundo as investigações, Ayrton tentou aliciar o gerente para fazer parte do esquema, oferecendo dinheiro em troca de uma senha de acesso ao sistema do banco. O gerente não aceitou. Numa conversa por mensagens, um aliciador tenta convencer outro gerente. O golpista pergunta se o gerente aceitaria ceder a senha de trabalho por 200 mil reais. Ele responde que não tem interesse. Foi informado pelo próprio Banco do Brasil que tiveram funcionários que, inclusive, reportaram e noticiaram aqui a Delegacia de Roubos e Furtos. Dependendo do nível de acesso, variava entre 1.000 a 200 mil reais por acesso, dependendo do nível de senha, em que terceirizados com nível menor, que só tinham acesso ao cadastro, eram pagos valores menores, e em que gerentes eram oferecidos valores maiores. Durante as buscas, esse homem, que não teve o nome revelado, foi levado para a cidade da polícia. Ele foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão cumprido em Irajá. Segundo a polícia, ele é um funcionário terceirizado e trabalha no call center do Banco do Brasil. Depois de prestar depoimento, o homem foi liberado. O Banco do Brasil informou que as investigações começaram a partir de uma apuração interna, que detectou irregularidades e que tudo foi comunicado às autoridades policiais. Disse ainda que tem processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes e que adotou todas as providências previstas.
Teve ainda uma outra operação em 5 estados para cumprir mandados contra um grupo suspeito de criar uma falsa central de banco para aplicar golpes. A quadrilha atuava em todo o país. As vítimas tinham os dados roubados ou eram enganadas, obrigadas a transferir dinheiro para os golpistas. Olá, Diego. A investigação começou depois que uma vítima de Goiás procurou a polícia para denunciar que tinha caído no golpe. A operação Falsa Central cumpriu quase 100 mandados judiciais no Pará, Piauí, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e em São Paulo, onde, de acordo com a Polícia Civil, funcionava a central telefônica. Os policiais identificaram mais de 400 linhas de 0800 que eram usadas nos crimes. Os criminosos entravam em contato com as vítimas por e-mail, mensagem de texto e também por ligações, dizendo que uma cobrança indevida havia sido feita. As vítimas, então, eram orientadas a ligar no atendimento do banco, mas a chamada caía na central administrada por bandidos. Era a partir desse momento que as vítimas tinham seus dados roubados ou eram obrigadas a transferir dinheiro para os golpistas. A depender do nível de engajamento digital que a vítima possui, podendo convencê-la a direcionar Pix para supostas contas seguras de cancelamento de Pix falso. Enfim, eles usam diversos subterfúgios, diversos engodos para que possa, de alguma forma, se haver dos valores da vítima. Até agora, 27 vítimas de Goiânia foram identificadas pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais. O prejuízo pode passar dos R$200 mil. Dos 37 alvos da operação de hoje, 32 foram capturados na capital paulista. A maioria de laranjas que emprestavam as contas bancárias para os bandidos. A polícia também apreendeu computadores e celulares. Os suspeitos presos vão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Nós não conseguimos localizar a defesa dos presos. O Exército recuperou todas as 9 pistolas que foram furtadas de um batalhão na cidade de Cascavel, no Paraná. As 4 que faltavam foram encontradas no sudoeste do estado. Ontem, por volta das 11h50 da noite, foram recuperadas as últimas 4 pistolas que foram furtadas de dentro do batalhão do Exército. Segundo o Exército, foi uma denúncia anônima que levou a equipe até a região sudoeste do estado. Essas armas estavam em Santo Antônio do Sudoeste, a 160 quilômetros de Cascavel, município que faz divisa com a Argentina. A gente lembra que as outras armas foram recuperadas durante a semana. Primeiro, os policiais encontraram 4 pistolas em uma casa em Espigão Alto do Iguaçu, a 130 quilômetros de Cascavel. Um homem foi preso em flagrante por posse de arma de fogo, munição de uso restrito e receptação. Esse homem disse para a polícia que um amigo teria deixado as armas lá. E na sequência ele indicou a localização da 5ª arma, que foi encontrada às margens de uma rodovia estadual, a PR-494, próximo a Quedas do Iguaçu. A nossa equipe participou hoje de uma coletiva de imprensa no batalhão do Exército. O comandante general Amorim disse que quando as pessoas que furtaram esse armamento forem identificadas, podem ser expulsas do batalhão. Isso porque os suspeitos são militares. E nós identificamos desde já que o elo fraco foram pessoas, por inação, por incompetência ou por até ingenuidade, às vezes, alguns militares negligenciam as suas ações e alguns militares negligenciam a sua fiscalização. E quando esses eventos se alinham, surgem janelas de oportunidade para que pessoas mal intencionadas tomem atitudes como a que ocorreu. Ao serem identificadas, quer seja nos processos disciplinares, quer seja no processo penal, serão devidamente punidas e serão aplicadas a lei penal ou o processo administrativo disciplinar. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão fez hoje a Operação Ilúzio para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Luís Gonzaga, que era o alvo da operação, na capital, São Luís, e em Penalva. As investigações apontam indícios de ilegalidades na contratação da empresa Instituto Singulari
para a prestação dos serviços de terceirização de mão de obra na cidade de São Luís Gonzaga. Os promotores do Grupo Especial de Atuação contra as Organizações Criminosas investigam irregularidades em contratos entre a Prefeitura de São Luís Gonzaga e uma empresa especializada em contratação de mão de obra terceirizada. Segundo a investigação do GAECO, a empresa foi contratada para fornecer mão de obra para diversos setores do município. Mas os serviços que deveriam ser prestados por esses contratados, na verdade, eram feitos por funcionários concursados da Prefeitura. A Justiça autorizou o bloqueio de quase R$1.500.000. Na casa do prefeito de São Luís Gonzaga, foram encontrados R$14.000 em dinheiro e munição. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Luís Gonzaga, na cidade de Penalva e também na capital São Luís. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Polícia Federal concluiu o inquérito que apura as tentativas de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O relatório final da investigação tem 884 páginas e a PF decidiu pelo indiciamento de 37 pessoas. Entre elas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e também ex-integrantes do governo Bolsonaro, como o general Augusto Heleno, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição, Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Eles foram indiciados por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Outras informações e a cobertura completa sobre essa investigação você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional. Em menos de uma semana, 3 acidentes envolvendo descargas elétricas foram registrados no Acre. O alerta é para o risco em atividades do dia a dia ligadas ao uso de energia elétrica e a eletrodomésticos. O barulho do secador de cabelo faz parte do dia a dia de muitas pessoas, mas é preciso atenção ao manusear esse eletrodoméstico. Uma prevenção simples pode salvar vidas. A orientação é que esteja devidamente calçado com algo que possua borracha, que é um mau condutor elétrico. A capitã do Corpo de Bombeiros alerta que as correntes elétricas mais perigosas são aquelas que têm intensidades relativamente baixas. Essas correntes estão presentes em eletrodomésticos comuns que funcionam a 110 e 120 volts. Então existem atividades rotineiras que as pessoas costumam fazer que na cabeça delas elas não vão estar se expondo a um risco, mas na verdade elas estão se expondo, inclusive pequenos atos podem levar essas pessoas à morte. Em menos de uma semana, 3 acidentes com mortes envolvendo descarga elétrica foram registrados no Acre. No último caso, o homem morreu enquanto mexia em uma bomba de água dentro de um açude, quando foi atingido por uma descarga elétrica. Para reparos em eletrodomésticos, a principal orientação é sempre procurar um profissional habilitado para isso. Se você for fazer algum serviço dentro de casa, chame um eletricista. O eletricista ele tem o treinamento, tem todo o conhecimento e os equipamentos necessários para fazer a atividade. Tentem fazer por conta própria, não tentem mexer por menor que vocês achem que é o risco, que na verdade não é, porque a energia ela é muito perigosa, a gente não vê, a gente não sente, então todo cuidado é pouco. Apenas no primeiro semestre de 2024, o número de acidentes com energia elétrica no país cresceu cerca de 9,5% em relação ao mesmo período de 2023. Entre janeiro e julho daquele ano, foram registradas 922 ocorrências, enquanto neste ano o número subiu para 1.086. Uma pesquisa da Abracopel apontou um aumento nos incêndios de origem elétrica no primeiro semestre de 2024. Em 2023, o Brasil registrou 421 ocorrências, enquanto neste ano o número subiu para 467. Pais e responsáveis devem redobrar a atenção com as crianças. E aí as tomadas, elas possuem os orifícios que são fáceis de uma criança conectar ali um prego, um garfo. Então, as mamães e os papais comprem protetores de tomada para evitar que as suas crianças se exponham. É isso, né, gente? Todo cuidado é pouco.
tem algum problema ali, não tenta resolver por conta própria, chama um especialista, afinal de contas, é a nossa segurança, é a segurança da nossa família que está em jogo. Agora vamos para o Recife, porque amanhã foi de engarrafamento numa das principais vias da capital. Olha, ônibus, carro, moto, ninguém conseguia passar num trecho da Via Norte. O transtorno foi causado por fios de cabos de internet que caíram na pista depois de pegar fogo. Olha só o perigo. Os motoristas precisaram de paciência. Na fiação em postes da Avenida Norte, eram vários pontos de fogo. Foi no cruzamento com a Rua General Abreu e Lima, no bairro do Rosarinho. As faixas da Avenida Norte em direção à Casa Amarela e à Macaxeira, no trecho entre a Praça do Rosarinho até o local onde o fogo aconteceu, ficaram interditadas. Motoristas tiveram que desviar pela Rua Salvador de Sá. Este vídeo, feito da varanda de um dos apartamentos por um morador, mostra o tamanho da fila de carros que se formou. Tinham também os que vinham pela Rua 13 de Junho. O trânsito ficou muito lento. Era muita gente querendo chegar aos compromissos. Do alto, o Globocop também filmou o transtorno, que foi amanhã desta quinta-feira, neste trecho da zona norte da cidade. Os motoristas estavam impacientes. Mais de 1 hora de trânsito, dali da encruzilhada até aqui. É horrível, né? A situação do trânsito não foi muito boa não, né? Tá horrível esse trânsito aí. Para chegar em casa agora, eu gastei mais de hora. Só nesse engarrafamento, para eu chegar em casa, eu vou passar mais de hora, né? Só engarrafamento passei o quê? Meia hora, né? Tá vindo de qual bairro em direção a qual bairro? Eu tô vindo do Cais, né? E tô indo para Camaragibe. Agentes da CTTU tentaram organizar o trânsito. Um bombeiro militar, junto com a equipe de uma empresa que trabalha para a Prefeitura do Recife, apagaram o fogo. Tinham mais ou menos quantos focos aqui de incêndio que vocês perceberam? Olha, que a gente conseguiu apagar uns 6. Mas aí deu tudo certo, com a ajuda aqui do pessoal também. Aí deu tudo certo. Muitos fios ficaram pendurados e espalhados pelas calçadas. Durante a manhã, o material foi recolhido. É preciso investigar para entender como começou esse incêndio e também fiscalizar como está a manutenção. Olha, a Neoenergia Pernambuco disse que os fios pertenciam à rede de telecomunicações SE e que a rede de distribuição de energia não foi afetada pelas chamas. A Neoenergia informou ainda que mandou uma equipe ao local para fazer a inspeção e eliminar qualquer risco para os moradores. Em São Paulo, amanhã também foi difícil para os motoristas. O caos no trânsito na Grande São Paulo foi provocado por pelo menos 12 acidentes, que deixaram 8 pessoas feridas. A Dutra, por exemplo, ficou travada nos 2 sentidos. 7h30 da manhã. O dia estava só começando quando, do alto, o Globocop deu a dimensão do caos na rodovia Presidente Dutra. Dos 6 acidentes hoje cedo em rodovias na Grande São Paulo, 3 foram na Dutra. O mais grave foi esse engavetamento com 4 carros e um ônibus na pista expressa em Guarulhos, sentido capital. A imagem impressiona. Veja só, o capô desse carro cinza ficou completamente destruído. O acidente deixou uma pessoa ferida. Em outro ponto da pista, 2 carretas bateram no sentido do Rio, pertinho do acesso ao aeroporto de Guarulhos. Ninguém se machucou. O trecho ficou interditado. E quem estava no trânsito precisou de paciência por causa do congestionamento. Quase ali do lado, no sentido capital, outros 3 carros bateram. Por sorte, ninguém se feriu. E o dia começou muito difícil também na Regis Bittencourt. Uma carreta tombou no acesso ao Rodoanel no sentido de Perus. Ela estava carregada com mais de 20 toneladas de tubos de PVC. O motorista foi levado para o hospital com ferimentos leves. Chovia em alguns pontos da rodovia e a lentidão chegou a 20 quilômetros. Esse outro acidente, segundo a Polícia Militar, foi provocado por um homem que roubou esta carreta em Osasco, carregada com 32 toneladas de alimento. O ladrão ficou preso nas ferragens. 3 equipes do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia foram para lá. O assaltante foi levado para o Hospital das Clínicas. E olha só que perigo. Passageiros que estavam na Fernão Dias, na altura de Mairiporã, sentido Atibaia, registraram 2 rodas que se soltaram de um caminhão hoje cedo.
As rodas não atingiram ninguém e o motorista conseguiu parar no acostamento. Que perigo! Veja a seguir, Belo Horizonte recebe a Semana Internacional do Café. Até amanhã, a feira reúne participantes de 40 países e tem muita novidade no setor. Osmar armou pra cima de Madá. Amiga, eu investi toda a minha grana nessa festa. O cliente acabou de mandar mensagem cancelando tudo. E Rochelle não tá gostando nada da amizade entre Chico e Cacá. Que palhaçada é essa? Olha aqui, eu vou cair fora pra deixar o casalzinho não, aqui. Pô. A gostosona vai amarelar pra Rochelle, é? Rochelle, você não sabe com quem que você tá mexendo. Então vou querer descobrir. Eu, se fosse você, não pagava pra ver, não. Hoje, volta por cima. Na nossa Black November, a reta final do Brasileirão combina com torcer sem parar pelo seu time. Planos com Premier a partir de R$19,90 por mês. Você ainda pode combinar tudo isso com o Globoplay para ter as melhores séries, filmes e muito mais. Que show da Xuxa é esse? Aproveita e dá uma olhada no tanto de combo disponível que tem. Na Black November tem um Premier que combina com você. Assine já! De segunda a sexta. Esse nosso acanhado estúdio é pequeno para abrigar tanto talento. Nas noites da Globo. Alguma coisa especial vai vir. Trocar ideia. O Gil aceitou gravar comigo, mas não tinha música. Eu sou compositor. Quem me disse isso foi Bete Carvalho. Um reencontro, digamos assim, de palco e plateia. Pode fazer a gente trocar de ideias. Eu fui gerado para seguir isso. Até porque quando eu perguntei como se fazia para ser artista a primeira vez, eu nem sabia o que era. Eu sou uma criatura de muita sorte, porque eu tive os melhores galãs da minha geração. O teatro é onde a humanidade se reúne para falar de seus problemas mais graves. Não é para quem quer fazer apenas sucesso e se divertir. A maior riqueza da minha vida não é o que eu canto, mas a presença que eu carrego. Bora botar o papo em dia? É uma repetição nunca igual. Isabel do vôlei, uma das atletas mais marcantes da nossa história. Seu legado inspira e mostra que o esporte transforma vidas. O Prêmio Isabel Salgado fomenta iniciativas sociais que tenham vôlei e apoia aqueles que têm ou gostariam de ter projetos que geram impacto positivo. É para quem tem vontade de fazer a diferença. Para nós, o futuro é coletivo. Inscreva-se em nosso edital em premioisabelsalgado.com.br. Apoio Globo. Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. O Senai e SESI Nacional te encontram no Futura. De segunda a sábado na Globo, é paixão pelo esporte, em primeiro lugar. A gente tá com você todo dia, informando, divertindo, fazendo diferença, abrindo diálogos, montando uma equipe diversa, dando espaço para todos os talentos. Afinal, quem trabalha na Globo, trabalha também para esse Globo aqui. E para todo mundo que vive nele. Globo, fazer diferença todo dia. Sorrir é resistência. E aprendemos isso juntos, cantando, dançando, contando as nossas histórias, ouvindo nossos ancestrais e construindo tudo o que queremos para as próximas gerações. Vamos sorrir para o mundo e sentir ele sorrindo de volta pra gente. Porque a nossa alegria é o futuro e o nosso futuro já está acontecendo agora. No século XIX, a energia elétrica revolucionou a humanidade. Agora estamos vendo de perto uma transformação tecnológica tão impactante que tem dividido opiniões. Por enquanto, ainda tem esse ar de uma coisa muito louca, muito diferentona.
mas aos poucos vai fazendo parte da vida da gente e a gente nem vai perceber mais. Vamos testar o carro sem motorista. O Fantástico percorreu vários lugares do mundo e pergunta: estamos preparados para a inteligência artificial? Nós vamos mostrar como tudo começou, onde as coisas estão agora e vamos também apontar para o que vai rolar no futuro. É a estreia da série Mentes Digitais, a Era da Inteligência Artificial. Rapaz, olha esse robô, bicho. É depois do Domingão com Guki, do Show da Vida. Brasil TV de volta falando do adiamento do governo federal na divulgação dos resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado, que é conhecido como o Enem dos concursos. O resultado seria apresentado hoje e agora o governo divulgou uma nova data. O governo adiou então a divulgação do resultado final do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos concursos, para o dia 11 de fevereiro do ano que vem. Essa divulgação aconteceria hoje. Agora eu vou explicar aqui por que houve esse adiamento. Na prova, a pessoa tinha que identificar ali qual era exatamente o caderno que ela havia recebido. Porque, embora as provas fossem iguais para todo mundo, as questões estavam em ordens diferentes para poder, ali, uma questão de segurança da prova. E aí, a pessoa que fazia a prova tinha que identificar, marcando uma bolinha ali no espaço em branco, qual era a prova que ela estava fazendo e ela também tinha que transcrever uma frase. Dessa forma, o sistema identificava qual era a versão da prova que ela havia feito e então batia ali o gabarito com as respostas dadas pela pessoa que fazia a prova. Acontece que mais de 30 mil pessoas, segundo o levantamento do governo federal, não preencheram corretamente, identificaram apenas de uma forma. Não preencheram ali a bolinha no espaço em branco ou a frase. Então, acabaram deixando de identificar corretamente a prova. E com isso, o governo informou que elas seriam eliminadas da prova por não terem seguido as orientações. Mas o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça questionando, alegando o seguinte: se a pessoa já havia ali identificado pelo menos de uma maneira qual era a prova dela, então ela não poderia ser eliminada. O governo então anunciou que chegou a um acordo judicial em relação a esse questionamento e então divulgou hoje o novo calendário. Vamos lá. Não vou falar todas as datas, mas vou trazer aqui as principais. 9 de dezembro, agora vai ter a divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações. Quem quiser apresentar o recurso tem o próprio dia 9 de dezembro e também o dia 10 de dezembro. Resultado final, então anota aí no calendário quem tiver feito o Enem dos concursos, resultado final dia 11 de fevereiro do ano que vem. Esse resultado sairia hoje, mas em razão desse impasse judicial acabou sendo adiado. Calendário confirmado agora há pouco nessa entrevista coletiva aqui em Brasília. Lembrando que mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram, 970 mil pessoas fizeram a prova do Enem dos concursos. A partir de 9 de dezembro, então, obrigado pelas informações. A moda movimenta todo ano mais de 70 milhões de reais no Maranhão. Esse setor, que tem crescido no estado, vai ser destaque em eventos que começam hoje em São Luís. A feira Investir Maranhão une moda, negócios e inovação. Tem ainda a 5ª edição do Maranhão Fashion Week e a Expo Favela, a principal vitrine para os empreendedores das periferias do estado. O estilo que une o reggae da Jamaica e de São Luís é a marca desta loja, que fabrica e vende sua produção. Já são 12 anos no mercado da moda, com criação das peças e da identidade da marca. Antes, com produção e venda online, há 2 anos passou a ter uma loja física também. Será uma das participantes da Investir Maranhão, feira que une moda, negócios e inovação. É uma oportunidade de mostrar o nosso produto, os nossos serviços e também de firmar parcerias, de fechar novos negócios, conhecer o que está sendo produzido no nosso estado, né? São 60 marcas regionais e 26 expositores locais, conectando quem produz vestuário ao público consumidor. Uma forma de incentivar a produção local e também os negócios. Durante 2 dias, a feira deve impulsionar o crescimento do setor. Além da exposição de produtos, terão palestras, rodadas de negócio, o desfile do Maranhão Fashion Week com tendências da moda regional mostradas por estilistas locais e a Expo Favela, com empreendedorismo feito nas periferias do país.
Para atender o mercado local. O que acontece? Nós temos um grande gargalo aqui, na compra da matéria-prima. Então, a gente está trazendo alguns fornecedores de malha, de tecido, de maquinário, exatamente para atender esse mercado que é tão carente. Belo Horizonte cedia uma feira internacional do café. O evento reúne produtores de várias partes do país e do mundo. Para muita gente, o dia só começa depois de uma boa xícara de café. E por trás desse hábito tem muita história. O café preparado pela barista nesta feira em Belo Horizonte veio de longe. Percorreu cerca de 3.000 quilômetros. O café do tipo Robusta Amazônico foi cultivado em Rondônia, estado do Tauã. Ele veio até Minas representar a produção de grãos especiais que é feita na terra indígena Rio Branco. Graças a Deus, desde o primeiro ano que a gente abraçou essa causa, tem dado resultado. Logo no primeiro ano a gente alcançou a 2ª colocação no Concafé, que é um concurso do estado de Rondônia. E de lá para cá a gente vem conquistando o nosso espaço em várias premiações aí. Esse stand destaca outra espécie, o arábica. Eles também viajaram para chegar até a Semana Internacional do Café. Os grãos são produzidos na Bahia. E é lá que a mineira Valéria Vidigal, que é artista plástica e produtora rural, une duas paixões. Suas pinturas estampam as embalagens do produto, que pode ser degustado pelos visitantes do evento. Você poder trazer para o Brasil experimentar um café especial da nossa região do Planalto da Conquista. E essa participação, eu falo que é muito enriquecedora, porque quando você chega aqui, você traz uma informação legal da Bahia, mas você leva o mundo com você. O que é cultivado nas lavouras de Minas também está em destaque na feira. O Kleber representa o gostinho do Cerrado Mineiro e está de olho nas tendências e nas possibilidades de novos negócios. Nós temos aqui cafés que foram campeões do Brasil e campeões da região do Cerrado Mineiro, que estão aqui na mesa de prova para fazer negócios, com certeza. Além de reunir sabores de várias partes do país, a Semana Internacional do Café atrai gente de diversas partes do mundo. São participantes de 40 países. A expectativa é que cerca de 20.000 pessoas passem pelo Expo Minas e que os negócios movimentem cerca de 60 milhões de reais. A programação traz concursos, palestras e workshops. E neste ano, um dos temas centrais do evento são as consequências das mudanças climáticas. A gente está olhando para uma nova geração que quer consumir um produto com mais propósito, com mais sustentabilidade, mas também olhando para novos mercados, e eu quero destacar o mercado chinês, que começa agora a fazer uma mudança de cultura para o café, e isso vai impactar as ofertas e demandas do café no mundo. Para quem gosta de teatro e arte, começa hoje o Festival Recife do Teatro Nacional. São 31 apresentações de graça nos palcos e nas ruas da cidade. O festival conta também com oficinas e debates. O Festival Recife do Teatro Nacional vai contar com 31 apresentações de oficinas, espetáculos. Durante 10 dias, o espetáculo vai passar por teatros e espaços públicos aqui do Recife. Quem vai passar os detalhes para a gente é a secretária de Cultura aqui da capital pernambucana, Milu Megali. Milu, uma programação extensa para todas as idades e gratuita, né? Seja bem-vinda. Isso, João, obrigada. Começa hoje o nosso 23º Festival de Teatro, Festival Recife de Teatro Nacional, um festival que a gente preparou com muito carinho. São 10 dias intensos na cidade, de muita conversa, de muita oficina, de muito espetáculo. A gente tem espetáculo dentro dos teatros, a gente tem espetáculo na rua. Então, tem para todas as famílias, para todo gosto, para criança, para adulto. Então, se programem. Hoje a gente abre o festival com o espetáculo Traidor de Nanini. Nanini vai estar hoje, amanhã e sábado. Então, vai ter para todo mundo pode chegar, que vai dar para todo mundo assistir. Ele está trazendo esse espetáculo para Recife. Ele é um recifense, saiu daqui muito cedo. É o nosso homenageado, porque ele saiu muito cedo daqui, mas ele carrega Recife, né, em toda a sua vida. Então, nada mais justo do que homenagear Nanini e Dona Ivonete Melo, que foi uma bailarina e atriz que trabalhou a vida inteira no teatro. Então, em memória, ela nos deixou esse ano. Então, são os nossos 2 homenageados.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.